E aí, galera? Vamos chegando. Vai dando oizinho. Quem chegar, dá um oi. Ah, Rafa, melhorou bastante. Agora dá pra te ver bem. E essa caveira hardcore da tua caneca aí? Oi? Essa caneca hardcore aí com essa caveira. Ah, você sabe por que que eu peguei minha caneca? É, Porque eu sei que você tem a sua famosa caneca. Aí, é essa verdade. Só que eu que tô hoje eu tô querendo. sem. Hoje eu tô, ó. Ah, que chique. Eu tô em Porto Aí eu Alegre. falei, Eu tô não, eu sem. não vou. Eu vou levar minha caneca também. Uai. É que eu tô em Porto Alegre hoje, então eu não tô com a caneca. Inclusive, eu disse pra minha mãe que é um absurdo ela não ter a minha caneca, né? Eu disse, mãe, tem que te trazer uma caneca. Eu vim pra cá essa semana, passar a semana aqui. Ah, até por sinal, deixa eu avisar uma coisa antes de mais nada. A internet aqui tá péssima. Se caso, gente, cair, eu me derrubar, tá? Porque ela tá dando umas oscilações. Acho que todo mundo tá ruim, mas Porto Alegre aqui, a casa da minha mãe, principalmente, tá terrível. Então, assim, se caso cair, caso derrube a live no meio, eu, Rafa, eu volto pra live, peço pra vocês aguardarem e entrarem de novo, tá? Não sei como é que tá aí, Rafa, mas aqui a internet tá terrível. Hoje eu trabalhei com ela Não, caindo eu o tô, tempo inteiro. eu tô ficando sozinho no escritório e eu tô vindo pra cá, né? Do lado de casa também, então eu não Uhum. preciso sair. E aí eu comprou até para conseguir trabalhar. Porque eu vou te falar, viu, Lê? Eu estava conversando com os alunos agora há pouco de OAB e parece que durante essa quarentena aqui o que mais teve foi volume de trabalho. Cresceu. Não sei como é que você está passando aí, mas para nós aqui tá uma loucura. Eu tô parecendo um rato de laboratório, trancado na gaiola, rodando aquela rodinha, sabe? Aquelas rodinhas de hamster. Eu passo o dia inteiro trancada trabalhando, assim, eu tô me sentindo um hamster, literalmente. Até porque a gente fica mais gordo também, né? O hamster vai engordando na gaiola. Então, não tem jeito. Eu tinha começado tão bem, Eu estava sei que você fazendo estava no academia. projeto Fitness. Ó, professor Rafael Marques, fitness do meio ambiente e do agrário, né? Correndo nos campos por aí. Derrubar teu Exato, projeto, exato. Rafa, logo agora. Aí atrapalhou tudo. Putz, eu sei, tá na mesa, tô na mesa pegada, tá complicado, mas vai voltar. Vai voltar, tudo vai normalizar, se Deus quiser, né? Não é possível que essas coisas fiquem assim pro resto da vida. Então eu tenho dito assim, Rafa, já que a gente tá nessa pegada de ficar dentro de casa, a grande vantagem disso é tirar proveito disso, né? Quem tá fazendo pra OAB, a desculpa agora é o quê? É sentar e estudar, não tem conversa, né? Quem tem tese tem TCC para fazer, é sentar e escrever. Quem tem prazo, estava suspenso até 30 de abril, então teve tempo bastante. Então, ou você prioriza para estudar, ou você prioriza para botar em dia o que está atrasado, né, de trabalho, ou você aproveita para ver um filme, para ler um livro, ou seja, de toda a parte da quarentena, que é ruim, tá restrito, óbvio que é ruim, ninguém gosta, mas tem a parte boa também, né? Eu acho que a gente tem que saber fazer do limão uma limonada e ver sempre o lado do copo meio vazio, não, mas meio cheio, né? Então, assim, se a gente conseguir enxergar por aí, até a própria prova da OAB prorrogada do jeito que foi, tem mais tempo pro pessoal estudar também. Tem um lado bom também, né? É verdade. Eu vejo muitas coisas boas nesse período que a gente está passando, né? Primeiro de tudo, é um momento de a gente se reencontrar, né? Eu acho que nós não tínhamos tempo, especialmente nós da área do direito, a gente não tinha tempo para parar e refletir um pouco sobre nós mesmos, sobre as nossas vontades, intenções, se a gente estava no caminho certo. É um momento de se reencontrar, um momento de se reencontrar com as pessoas que moram na sua casa, um momento de você ter Principalmente esse com tempo essa. com você. Eu senti isso, sabe? Fazia muitos anos que eu não fazia uma coisa boba que era deitar no sofá de casa, mas muito tempo que eu não fazia isso. E, e pode parecer uma bobeira, mas é algo gostoso que você para, você não tem nada na cabeça, você foge, esquece do mundo, né? E outra coisa também que é um momento de aprimoramento, né? Não só pessoal, mas também profissional. E Tá, aí não. eu acho que tem toda essa parte de estudos que você já tinha um cronograma, agora você tem a possibilidade de aumentar esse cronograma, a possibilidade de fazer cursos virtuais de aprimoramento
e tirar do papel os projetos, né? Eu mesmo vou te confidenciar aqui que eu tinha um projeto, que era o lançamento do meu canal no YouTube. Eu já vinha postergando esse projeto há anos e durante a pandemia foi um vídeo por semana, entendeu? Meu blog também. Então, são coisas que durante o dia a dia não tinha como, eu não conseguia fazer. E com a pandemia, pelo menos, a gente consegue estruturar melhor isso. O que diminuiu para mim, né? Volume de trabalho, como disse, não. Mas você diminuiu trânsito, você diminuiu tempo com outras obrigações fora do escritório, audiência, viagem, e isso você consegue aumentar a sua disponibilidade, né? Esse negócio, até agora você falou do canal, até para quem está assistindo, às vezes as pessoas também ficam muito perguntando sobre captação de cliente, né? E eu fomento muito a ideia, assim, que o advogado tem que se expor, né, Rafa? Então, assim, como você falou do seu canal, eu também tenho o meu canal, eu acho que, assim, a todo advogado que nos assiste, é permitido, né, dentro dos limites da ética da OAB, por óbvio, que essas pessoas, né, que o pessoal coloque no seu Instagram o que é conteúdo, realmente conteúdo importante, e tá, essa é a hora. Por quê? As pessoas estão muito preocupadas, os advogados preocupados em captar cliente. Mas como é que eu capto um cliente pelo Instagram? Não adianta publicar um monte de bobagem que não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa. Então, por exemplo, assim, o meu Instagram, o teu Instagram, normalmente eles são voltados mais para o aluno, né? Porque esse é o nosso foco maior, até pelos cursos e tal. O advogado que está pensando nisso, ele tem que ter o quê? Ele faça um vídeo por semana, mas um conteúdo que possa atingir realmente o cliente. De que forma? Aquele conteúdo informativo, que desperte a curiosidade daquele cliente de procurar pelo Instagram. Então, assim, aproveite a quarentena. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer vídeo. Começa, liga a câmera e faz. Vai fazendo, uma hora dá certo, né? Então, assim, conteúdo que realmente tenha peso. Essa é a maior forma de captação que existe. Mais do que promover, mais que qualquer balela, encher de coisa, não é isso que faz a captação. Então, assim, realmente o pessoal definindo o nicho de atuação. Ah, eu quero trabalhar com ambiental, eu quero ser igual o professor Rafael, eu quero fazer ambiental e agrário. Beleza, né? Ele pega, você mesmo dá tanto conteúdo lá, o cara pode pegar aquele conteúdo que ele teve do seu Instagram, do seu Facebook, do seu YouTube, e ele transforma aquilo ali em 1 minuto e meio, 2 minutos, o quê? De conteúdo para o cliente. Então, assim, aproveitar, inclusive, né, Rafa, eu digo, a gente como professor, a gente disponibiliza muito conteúdo gratuito para o aluno, né? Tem bastante coisa de graça, que são aulas às vezes de 1 hora, 30 minutos, lives que a pessoa pode assistir e dali ela vai tirar um produto para vender para o seu cliente também. Então, gente, né? Quem não assistiu, né, Rafa? O teu canal, não assistiu o meu canal, corre lá agora, né, Rafa? Entra no teu canal. Como é que é teu canal, Rafa? O pessoal seguir lá. Como é que tá o canal? Eu tô te seguindo já, mas eu não Pessoal, lembro como é que é o nome. por enquanto é Rafael Matos, né? Eu tenho lá no YouTube Tá. tem algumas regras para você mudar o nome e tudo mais. Eu ainda estou aprendendo, né? Mas por enquanto é Rafael Matos, mas futuramente ele se chamará Ambientalize, que é o mesmo nome da minha empresa hoje, cursos online, né? E aí eu quero já que as pessoas se familiarizem com esse nome, né? Com o Ambientalize. Não tanto a mim, né? Mas sim ao Ambientalize. Você falou uma coisa muito importante, né? Como nós temos a nossa atuação como professores, a gente acaba precisando saber utilizar a linguagem para os nossos públicos. Né? É evidente que a linguagem aqui no Instagram é bem diferente daquela que a gente vai apresentar, por exemplo, no LinkedIn, por exemplo, no YouTube e, por exemplo, no blog. Né? Quem Uhum. vê as postagens que eu faço no Rafael.matos no Instagram pode perceber uma diferença substancial de uma postagem lá na coluna, no blog do Jus Brasil. Porque lá é opinativo. Lá a gente está criando conteúdo para se transformar numa tese, para se transformar numa ação. No YouTube é uma linguagem não para o aluno, mas uma linguagem para quem não é do direito. Então, eu vou explicar Isso. o direito da forma mais simples possível para que o interlocutor receba essa informação. E com isso você vai alcançando todos os públicos. Olê, desculpa alongar, mas você falou outra coisa também que é muito interessante. Eu me recordo quando eu tive um dos primeiros clientes ambientais grandes, um CEO de uma empresa, ele me procurou por indicação, só que quando ele veio na reunião, ele me achou um pouco novo. E eu efetivamente era, eu acho que eu tinha
25 anos, 26 no máximo. E ele me disse o seguinte: olha, apesar de você ser muito novo, não me assusta porque eu joguei seu nome no Google e vi muitas boas referências lá. Então você percebe que o Google hoje é o seu currículo? A pessoa te dá, quero ver quem é esse tal de Rafael Matos. Dá um Google, exatamente, qual é o conteúdo que você tem produzido lá, exatamente, porque antigamente eu ia perguntar quem é Rafael Matos por aí, hoje eu tenho como dar um Google no Rafa e saber quem ele é, ou seja, qualquer um dos advogados, qualquer um dos nossos alunos acontece a mesma coisa, exatamente. Então, assim, por isso que eu falei, Rafa, da importância do conteúdo a ser postado, né? Não da quantidade a ser postada, é o conteúdo que tem a relevância para o seu cliente, o que tem a relevância para os nossos alunos, é que realmente vai fazer diferença na hora do Google. Porque postar qualquer bobagem, qualquer um posta, né? Comprar conteúdo, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. E eu acho assim, o fato de ser jovem, né? Eu acho que a gente se depara muito com muitos alunos que dizem isso, mas eu sou nova, eu sou novo, né? Eu já passei por isso, eu tô com 45, já faz tempo que eu não passo mais por isso, né? Mas também passei na área tributária quando comecei, me achavam uma menininha, achavam que eu era um enfeite de mesa, assim, né? Parecia uma abajura. Eu tinha feito todo o planejamento, eles não queriam, e o cara lá de gravata, barba, lá bem mais velho que eu, às vezes não se dirigia a mim até ele entender que quem tinha feito aquele planejamento era eu. Eu tinha que me impor, na verdade, na reunião, né? Eu ficava quieta nos primeiros minutos, quando eu vi que o negócio não ia, que eles não iam me enxergar, que achavam que eu era estagiária, eu me manifestava, me colocava e me impunha para mostrar que o conhecimento era meu, apesar da minha pouca idade, né? 23, 24 anos. Então, assim, primeiro, ninguém tem que se diminuir pela idade ou por qualquer outro motivo, né? A pessoa tem que ter autoconfiança. E como é que você adquire autoconfiança? Pelo conhecimento. Ninguém tira de você o conhecimento. Então, no momento que você tem base, conhecimento, você tem técnica, independente da sua idade, você consegue de frente para um cliente conversar e convencer que você tem conteúdo suficiente para resolver o problema dele. E é nesse momento que você, entre aspas, se vende, né? Com esse conhecimento. Por isso, assim, até voltando ao que a gente começou a falar hoje, a importância do estudo, do aprofundamento, do conhecimento técnico. E hoje, não há desculpa, né? Porque você tem conhecimento, tem conteúdo de graça na internet, você tem cursos que são pagos, mas hoje online, de forma online, você recebe todo o conteúdo em casa. Não perde tempo indo, não perde tempo voltando, não gasta estacionamento, não tem risco de multa. Aquela uma hora indo e uma hora voltando são 2 horas para revisar a matéria. Então, assim, eu digo, segunda vira sábado quando a gente quer, né? Por quê? A desculpa para tudo a gente tem. Qual é a desculpa? É ficar sempre protelando, empurrando com a barriga. Agora não tem mais desculpa. Eu acho que chegou a hora que essa quarentena veio para nos mostrar que desculpa só vai ter quem quiser, né? Agora é a hora de virar a mesa e realmente trabalhar. Inclusive, assim, ó, eu digo, quando você não está satisfeito com a sua área, você pode mudar de área. Então, inclusive, assim, do ambiental, que é uma área extremamente, entre aspas, mais nova, uma área bem específica, que é uma área super importante, super bacana, e eu digo que é uma área rentável também, até pelo número pequeno de profissionais que existe na área, né, Rafa? Então, assim, que o pessoal se interesse também em estudar muito bem o ambiental, de forma geral, né? E também a parte da tributação, porque é uma área bem ampla para a apresentação desse conhecimento e trazer, eu sempre falo, rentabilidade, porque ninguém é relógio, ninguém quer trabalhar de graça, né? É verdade. A área ambiental no Brasil ela tem 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos. Nós estamos falando aí de uma legislação extremamente nova, né? É evidente que nós já tínhamos, desde a época do Império, uma outra norma que tratava da questão ambiental especificamente, mas o direito ambiental, como a gente conhece hoje, como ciência principiológica, com uma base sólida de princípios que permitiu a evolução de uma jurisprudência, de uma atuação profissional, ela é proveniente aí do final dos anos 70 e início dos anos 80. Então é algo realmente muito novo. É difícil despertar esse interesse nas pessoas ainda porque é algo realmente novo. Mas quando a gente começa a bater um papo com o pessoal sobre as oportunidades que a área ambiental está trazendo, bom, aí você desperta esse interesse, né? Para você ter uma ideia, muitas pessoas me perguntam lá no Instagram o que um advogado na área ambiental faz. E eu dou um exemplo que as pessoas nem imaginam, né? A maior atuação que eu tenho hoje nessa época de quarentena aqui, com o setor do agronegócio, é discussão com instituição financeira. E discussão que eu digo no bom sentido, claro, mas é uma discussão que vai buscar solucionar eventuais dúvidas
sobre a concessão de créditos bancários. Agronegócio é uma atividade considerada essencial pelo governo federal, então ela não parou. E para ela rodar, ela precisa de crédito bancário. Tem toda a safra, todo o acompanhamento de safra. Então, o proprietário rural, ele precisa receber antes para depois, no momento em que ele vende a sua safra, ele conseguir recuperar o valor que ele pegou de empréstimo, né? É assim que funciona. Então, o proprietário rural, ele vive com esse relacionamento com o banco. E aí você diz, mas qual que é a preocupação do banco com as questões ambientais? Hoje, o banco responde solidariamente por eventuais danos ambientais. Olha só, então o banco não vai conceder crédito para o seu cliente se ele tiver algum pepino. Então, se tiver algum pepino, vai caber ao advogado um contencioso gigantesco para resolver esse pepino, ou o contencioso do próprio banco. Os bancos hoje estão criando áreas próprias de responsabilidade social e de direito ambiental. Olha o volume que isso vai trazer para os próximos anos, né, de demanda para a área ambiental. É uma demanda enorme, enorme. Inclusive, assim, quando fala da área agrária, da área rural, às vezes o pessoal que está em São Paulo mesmo pensa assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu estou no meio de São Paulo onde há concreto. Então, assim, lembrando que São Paulo é a capital, mas que ao redor de São Paulo nós temos uma grande área rural. Eu mesmo moro em Itupeva, que é no interior, né? E tu conhece também, que eu sei que você vai para lá. E assim, dentro de algumas áreas ali, Campinas, o que a gente tem de fazenda e para o interior de São Paulo, o que se tem de área rural é enorme. Então a gente esquece por estar no meio do concreto, ou seja, a atuação do advogado, mesmo que ele more na cidade de São Paulo, como é teu caso, quanto você viaja, tanto para atender no interior de São Paulo, e você vive viajando, você vai para Mato Grosso do Sul, você está sempre viajando para organizar esse tipo de coisa. Até porque é o seguinte, tem coisas que saem de São Paulo, né? As iniciativas saem de São Paulo. Então, às vezes, pela ausência de advogados nessas regiões, principalmente fora do estado de São Paulo, eu vejo muito isso lá em Palmas, você sabe, você está sempre lá também. Não tem, às vezes, capacidade, né? Não tem mão de obra capacitada para isso, acaba trazendo advogados de outras regiões para trabalhar lá. Então, por exemplo, se alguém está nos assistindo aqui e é advogado que mora não em São Paulo, ou né, que mora em outro estado, pode muito bem se capacitar nessa área ambiental para atuar na sua própria região. O advogado que está em São Paulo, ele pode se capacitar para atuar nas redondezas e mesmo viajar para fora do estado. Ou seja, você está ampliando o leque. E até porque, Rafa, assim, essa questão, essa consciência do social, quando a gente fala, às vezes as pessoas acham que assim, eu não vou ganhar dinheiro, porque desde quando social dá dinheiro, né? Acho que travou. Tô de volta. A minha imagem. Oi. Eles estão dizendo que eles não estavam ouvindo, Rafa, e a minha imagem está travando. Está meio complicada a situação aqui. Ó, eles sem áudio, vocês são. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo o Rafa agora. Ó, o Rafa. Está me ouvindo? Deixa eu ver se. Acho que eles estão te ouvindo agora. Ó, tem uns que estão dizendo que nós somos os professores prediletos deles, nós dois. Que tem lugar que eu passo, você passa primeiro, logo depois a gente se encontra, né, Rafa? É verdade. Junto. Você viu quem está aqui nos acompanhando? O professor Pedro Bonifácio. Grande amigo. Olha, o professor Pedro não vem entrando. Ele está por aqui. Seja bem-vindo. Faz tempo que não vejo o Pedro, não falo com ele, tá bem, que bom. Seja bem-vindo, muito prazer. Prazer tê-lo aqui. Profissional. Ó, Rafa voltou com voz. Voltou tua voz. Rafa, então eu estava dizendo o seguinte, que então para quem está fora de São Paulo, para quem está em São Paulo, é uma área a ser pensada do aluno se especializar e se aprofundar, justamente pela necessidade de ampliação, porque como você falou, uma área de 40 anos no direito é muito nova, é muito recente. E deixa eu te perguntar uma coisa, hoje o pessoal tem na faculdade de Direito Ambiental ou não? Tem. Mas assim, Lê, não é do que deveria ser, né? A maioria das faculdades ainda colocam o ambiental com aquela matéria a se fazer à distância. Não que seja problema a distância. Eu sou professor de online, né? Agora, a forma como isso é dado na graduação é que está errado. Ou ela é relegada a uma matéria optativa. Então, ainda não tem a força do direito do trabalho, direito tributário, direito penal e civil. Né? Até por isso que nós temos ainda poucos profissionais, porque não tem esse estímulo à graduação. E outra coisa também, Lê, e aí eu não vou ocupar só a graduação, não, é uma coisa que eu costumo falar nas minhas palestras, na pós-graduação, que o pessoal tem um preconceito com o ambiental.
Porque na maioria das vezes, você vai participar de um congresso ambiental, você, quero conhecer essa área. Você vai lá no congresso Uhum, e o pessoal começa a te traçar um panorama que o mundo vai acabar daqui a um ano. Você sai mal. É uma visão, é verdade, extremamente pessimista, né, do direito ambiental. E na maioria dos eventos tem essa conotação. E você fica discutindo aspectos teóricos, na grande parte, sem mostrar para o ouvinte como aplicar aqueles institutos no dia a dia. Como fazer uma uhum, advocacia possível de fazer o cliente ganhar dinheiro, economicamente é importante, mas ao mesmo tempo proteger o meio ambiente. Eles não dão essas uhum, ferramentas. uhum, E já puxando o gancho aqui para a nossa live de hoje, Lê, um dos principais instrumentos que existem para o nosso cliente conseguir proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro é a tributação ambiental. exatamente. Rafa, o que que você acha de começar, de repente você puxa aí para dar uma explanadinha antes de eu entrar na parte da tributação, que justamente é isso, é como a gente faz esse equilíbrio que você acabou de dizer, que é a parte da sustentabilidade, ou seja, não é porque eu vou cuidar do meio ambiente que eu vou destruir, ou ao contrário disso, não é porque eu vou cuidar do meio ambiente que eu não vou ter ganho. Porque às vezes as pessoas pensam em meio ambiente, pensam assim em ONG, ah, eu vou trabalhar com uma ONG que não tem dinheiro para me pagar. Não, não é isso, né? Bem pelo contrário. Você tem grandes empresas que trabalham com a questão ambiental e justamente por uma tributação beneficiada, mais um motivo ainda para ela querer preservar o meio ambiente. E daí você consegue. Ih, gente, travou de novo o Sr. Rafa. Vamos ver se ele volta. Calma aí. Pronto, Lê? Pronto, pronto, tá caindo. Daí eu até parei de falar o que eu estava dizendo. Mas olha só, o que eu estava dizendo? Que, inclusive, ao contrário do que se pensa, que o ambiental é justamente trabalhar em ONG e não ganhar nada, é o contrário disso. São justamente essas grandes empresas que têm que manter a questão da sustentabilidade, que é o quê? É o ganho financeiro aliado à preservação ambiental. E daí, claro, como você tem de um lado a questão, né, privada, que é a empresa, visando lucro, mas mantendo também, automaticamente o que tem que acontecer? Nós temos, pela parte do poder público, o governo, que tem o dever dessa preservação e através dos seus instrumentos, através da tributação, ele consegue fazer isso também. Ou seja, é uma compra, é um casamento perfeito, né? É o governo trabalhando em prol do meio ambiente, em preservação, e a empresa também. Ah, mas a empresa quer ser boazinha? Me desculpa, o objetivo agora não é ser boazinho ou não. Se eu cumprir a lei como ela deve ser, agindo de forma, né, com tributo ecológico correto, eu tenho um benefício ecológico, a natureza agradece, o ser humano agradece, e ao mesmo tempo a empresa também tem esse benefício. Então, na verdade, é um conjunto, né? É aquele tripé da sustentabilidade. Exatamente. Bom, Lê, eu vou traçar algumas ideias aqui. Se eu estiver falando bastante, Tá. você me pega, hein? Porque eu vou me empolgando Não, aqui. fica à vontade. Eu tô tomando vinho, Rafa. Vai falando que eu tô tomando vinho aqui agora. Tomando vinho, devia ter pego uma cerveja, então, porque Te enganei. Falei, achou que ia ser caneca? Tinha que ter pego a taça. a gente está melhor que o Gustavo Lima aqui, por isso, né? Ah, sem dúvida. Só que o Gustavo Lima tá sendo processado, coitado, que bebeu. O cara tá em casa fazendo live e ainda é processado. Tem a dó, né? Tem a dó, né? Esse povo tá muito chato também, né? Ó, tem alguém com umas tacinhas de vinho aqui Seu vinho aí falando, da ó. Lei. Não entendi, Rafa. Travou tua voz. Apareceu o vinho aqui, né? Eu disse que se você É. assistindo a gente tem menos de 18 anos, não beba. Já fica advertência. A Dani, que está nos assistindo, Você, que ela é da FMU, que já foi tua aluna, está fazendo é, inclusive o TCC dela também no direito ambiental. Toda vez que eu faço live, que eu pego alguma coisa para beber, ela já pega também o vinhozinho. Né? A Eileen também, então a galera já traz o vinhozinho. Eu digo, traga o que você quer beber, cada um com seus brinquedos, né, Rafa? Não tem problema. é a Paty que tá. A Eileen lá do Legal está botando uma tacinha. A Dani tá com É, as tacinhas de vinho. Olha o pessoal de Maceió também. A Eliane, pega uma cerveja que aí deve estar calor. Pega uma cerveja, Eliane, em Maceió deve estar calor. Vai lá, já vou Rafa. pegar a Heineken aqui já. Olê, queria falar para vocês hoje. Tributação ambiental, tributos ecológicos,
se baseia na teoria, né? Para quem não é do direito ambiental, vou falar rapidamente aqui uma base teórica, até para a gente conseguir evoluir aí para andares. Mas uma teoria que é uma teoria apresentada por dois economistas ingleses, que é Pigou e Coase, que eles defendem a utilização desses instrumentos econômicos, ora para proteger, ora para incentivar a proteção, ora para desestimular a ação. Tá? Então, são instrumentos utilizados aí com caráter ou com caráter sancionatório. Tá? São as duas visões aí que essas teorias econômicas apresentam para a gente. Muito bem. Aí a gente pega essas ideias, passa essas ideias para o que hoje nós temos de princípios, né? Nós temos dois princípios que são antagônicos, mas que convivem no direito ambiental, que é um princípio muito famoso, que talvez vocês já ouviram falar, que é o princípio do poluidor-pagador. Sempre que se fala em direito ambiental, acaba por se falar de poluidor-pagador. E o princípio que é o contrário desse, que é do protetor-recebedor. Então, poluidor-pagador é aquela lógica seguinte, ó, aquela lógica pessimista do direito ambiental. Aquela lógica assim, poluiu, vai ter que pagar. E a gente só tem poluidor no mundo. Todo mundo é poluidor, todo mundo tem que prender. Essa é a lógica do poluidor-pagador. Ela é importante? Ela é indispensável, não é a única lógica. E é aí que eu bato, e é aí que eu busco a minha atuação profissional aqui no escritório. A gente precisa reconhecer que hoje, diferentemente de 40 anos atrás, nós temos uma figura diferente, que é a figura minha, da Letícia, de vocês que estão me assistindo, que somos pessoas que já crescemos dentro de educação ambiental. A gente sabe a importância de não jogar lixo no rio, no mar, a gente sabe a importância de jogar lixo na rua, a gente sabe a importância de separar uma latinha e não jogar óleo. Você fritou aquela batata frita gostosa, não joga o óleo na pia. Você tem esse cuidado. Porque você é de ONG por super-herói? Não. Porque você sabe a importância disso, você conhece o seu papel para o meio ambiente. É só por isso. Os nossos avós não tiveram, eles não cresceram numa lógica de educação ambiental. Coitados, não tinha essa lógica, não existia. Então pode perceber o quanto você tem um relacionamento com o meio ambiente diferente do seu avô. Porque o seu avô, não por culpa dele, mas é porque ele não teve a oportunidade que você teve hoje de crescer dentro dessa cidadania ambiental, né? Então, a gente analisa as questões sobre um aspecto antigo, sobre o aspecto de todo mundo é poluidor, está efetivamente atrasado com relação a toda a evolução que nós tivemos. Então, eu, como advogado do setor do agronegócio, falo isso com muito orgulho, sempre sonhei em atuar no agronegócio e hoje eu consigo realizar esse sonho. Eu ouvia lá atrás as pessoas dizendo, nossa, mas advogar para o agronegócio é advogar para um criminoso, para alguém que só comete danos ao meio ambiente. Será? Uhum. Será que você está analisando o agronegócio pelo que ele era no passado? É necessário que a gente conheça o agronegócio que ele é hoje, na atualidade. E para vocês terem uma ideia, o agronegócio hoje é responsável por um terço do PIB, nossa balança comercial é responsável por uma maior parte das exportações do Brasil, segura a nossa economia sempre de forma superavitária, e o agronegócio ele incorporou as políticas ambientais. Por quê? Porque os novos gestores têm a nossa idade. Eles já cresceram nessa lógica. Eles são melhores, ambientalmente falando, do que os antecessores. E aí, como é que você trabalha com essas pessoas que hoje vieram nessa nova lógica? Como trabalhar instrumentos para fazer com que as pessoas cada vez mais se sintam motivadas a proteger o meio ambiente? Como fazer isso?
né? Na lógica do poluidor pagador, não rola. Por que não rola? Sim, só Porque penaliza, né? é só penalidade. Você vai falar para a Uhum. pessoa assim, não faça algo de ruim, porque se você fizer, você vai ser preso. Será que essa afirmação ela realmente traz resultados num país como o nosso, que é desigual, que é grande e tudo mais? Não traz. Não. Eu desafio você aí, com certeza você conhece alguém que já bebeu e dirigiu mesmo sabendo que pode ir preso, né? Então, turma, é necessário que o direito ambiental dê um passo além. Aplique outras formas de se relacionar com as pessoas, entendendo esse novo cenário, um cenário de pessoas que buscam primar pelo meio ambiente, que somos nós. E os nossos filhos serão melhores que a gente, os netos melhores que a gente, e é por isso que eu tenho uma visão extremamente otimista com relação ao meio ambiente. E eu sou muito criticado por isso aí em alguns eventos, mas eu tenho uma visão extremamente otimista porque eu acredito efetivamente que a educação ambiental pode fazer cada vez gerações melhores. E aí, turma, o que nós temos hoje são instrumentos econômicos utilizados para dizer o seguinte: você que implementar uma estrutura sustentável na sua empresa, você vai ter redução de tributo. Você que implementar manter a área verde no interior da sua propriedade, vai pagar menos ITR. Você que colocar um sistema de gestão ambiental no interior da sua operação, você pode chegar a ter redução, inclusive, de tributos indiretos. Então, vejam, todo gasto que a pessoa terá para implementar ganhos ambientais, ela vai ou restituir ou lucrar lá na Pagar. frente esses benefícios econômicos, entenderam? Então, aí a gente tem uma outra lógica, Lê, que não é mais do poluidor pagador. É a lógica do protetor recebedor. Uhum. E essa lógica, ela é nova. Começou-se a falar disso aqui no Brasil com base na Lei 12.305, que é de 2010, que é a Lei de Resíduos Muito Sólidos. recente. Muito recente, né, Rafa? Imagina, 10 anos, 11 anos. Direito, 10 anos não é nada, né, Lê? 10 anos Nada, no direito. nada. Então, começou-se a se falar lá. O Código Florestal, por exemplo, que é uma lei que foi bastante contestada, está dentro dessa lógica. E percebam o quanto que ela foi contestada, né? Dizendo que ela era uma lei que degradava o meio ambiente, mas não, é porque ela tem uma outra lógica. E a gente precisa entender lá dentro deste outro cenário, né? O cenário do protetor-recebedor. Então, hoje, a gente vive com esses dois princípios, tá? E a tributação ambiental, onde que ela se aplica? Aonde que ela se aplica? Ela vai se aplicar aqui, ó, no protetor-recebedor. Porque imagina se o governo começa a criar... Eu travei? Agora travou. Nesse minuto travou. Não sei se você está me ouvindo. Espera um pouquinho que ainda tá. Ah, voltou, voltou. Tá, pode mandar. Não tá travado. Fala, deixa eu ver se eu te escuto. Tá me ouvindo? Não, tá sem som, Rafa. Sai e entra de novo. Calma aí, gente. Aguarda aí. Segura aí, galera. Deixa o professor Rafael só entrar de volta. Calma aí. Essa internet não ajuda, mas a gente resiste, tá? A gente vai resistir. Ó, chegou de novo. Calma lá. Deixa o Rafa entrar de novo. Não nos abandonem, pelo amor de Deus. Dani. O Rafa vai entrar agora. Ah, vai voltar. Que Voltou. maluquice isso aqui. O meu Instagram, ele tá... Eu não deixo eu ficar falando por mais de 10 minutos. O Instagram? Estão te sabotando? Vamos processar esse Instagram já, então. Tá me... Então, Lê, uma coisa que me preocupa só é quando o governo começa a criar tributos para sancionar condutas que são ruins ao meio ambiente. Aí eu já não concordo. Então, vamos supor o seguinte, cria-se um tributo que só o poluidor paga.
ou aumenta a alíquota para quem polui mais. Aí eu já sou inteiramente contra. E por que eu Ele sou não contra? ele não incentiva a fazer o certo, né? Ele só penaliza o errado. Então, assim, por que eu vou fazer o certo se não tenho benefício nenhum? Então, deixa. Aí, o errado vai pagar, mas o que deveria fazer certo não faz porque não tem benefício e retorno nenhum. Então, não vou fazer. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Olê, essa questão de se sentir incentivado a fazer as coisas é algo inerente a nós. É inerente. E não é só ser Até porque, humano, assim, tá? né? Tá mais do que comprovado que não é a pena, a penalização aumentada que faz você reduzir o crime. Se você disser que você vai ser preso, se você não deve matar, você vai pegar 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia ou perpétua, a pessoa que matou, ela não deixou de matar porque pegou 20, 30 ou perpétua. A verdade é essa, está mais do que provado que a penalização não segura o crime, seja ele ambiental, seja qual ele for. Inclusive, assim, ó, a questão que você falou dos nossos ancestrais, dos avós, né? Eu conheço um pessoal de fazenda que tem no Mato Grosso e fala assim, mas a gente poluiu realmente, eu largava, jogava lá no meio ambiente, lá o material onde estava o agrotóxico, mas eu não sabia que eu tinha que descartar. Daí a ignorância fazia o quê? Fazia com que a pessoa poluísse. Daí o que acontece? Pelo princípio do poluidor-pagador, esse cara, claro, a lei não protege, não pode alegar ignorância para não cumprir com a lei. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que realmente é uma ignorância de conhecimento, de cultura. Então o cara era lá penalizado. Agora você pega esse mesmo agricultor hoje, que como você falou, se ele utilizar a terra corretamente, né, se ele tiver área de preservação permanente, se ele preservar a área, tiver a função social da propriedade, ele vai pagar menos ITR. Opa, deixa eu me aprofundar nisso, deixa eu ver o que eu preciso fazer para ter, então, esse benefício de para pagar menos ITR. Você está ouvindo, Rafa? Te deu uma travada aí. Tô te ouvindo. Você tem toda a razão. É isso Tá mesmo. ouvindo? Tá. Então, analisar ou não, é que daí o tributo tem que pensar, né? Você tem a questão fiscal, que é meramente arrecadatória, e você tem a questão extrafiscal, que é o que você está falando, que é educar e incentivar. Então, no momento, o que acontece? Nessa parte de tributação ecológica, para poder chegar a esse tipo de benefício, que é dentro dessa esfera que você vinha desenvolvendo, falando do crescimento, da proteção ambiental. Proteção ambiental, lembrando o quê? Tanto da empresa, quanto da pessoa, quanto do ser humano, quanto do animal, quanto da terra, a natureza, né, o meio ambiente de forma geral. Então, o que acontece? Vão ter tributos que vão ser realmente para arrecadar, para quê? Para poder aquela política pública de preservação do meio ambiente. Mas o que mais pega para nós, assim, dentro de preservação, dentro de trabalho, é a parte extrafiscal. É como é que você pode trabalhar com o seu cliente recomendando que ele tenha processos, né, para poder usufruir desses tributos que são extrafiscais, que são quais? É aquele que não é para arrecadar, mas é que justamente para beneficiar. Entra naquele sistema de benefício de isenção, de redução de base de cálculo. Você consegue comprar produtos com melhor preço, com menor tributo se você fizer um produto ecológico, um produto verde. Eu estava vindo na Bandeirantes, vindo lá de Itupeva para São Paulo, e tem um outdoor dizendo assim, num saco plástico, dizendo assim, ó, o único saco plástico ecológico do Brasil, né? O único saco ecológico verde. Então, assim, ele não quis ser o único saco ecológico verde porque ele é bonzinho. Não, não é só isso, né? Porque provavelmente o quê? Ele está trabalhando com um produto que é ecológico, que tem benefício econômico, que por consequência reduz o custo desse produto. E qual que é a grande vantagem disso para o empresário, principalmente? Ele consegue ser mais competitivo no mercado. Então vem aquela expressão do ganha-ganha, né? Por que ganha-ganha? O meio ambiente agradece, que não está sendo poluído, o empresário consegue ter uma redução de carga tributária e ele, por consequência, consegue aumentar a rentabilidade e consegue se colocar melhor no mercado. Então, passa a ser uma empresa mais sólida. E, por consequência, nós temos o quê? Um meio ambiente protegido, né? Ou seja, você alcança a proteção geral da Constituição, lá do 225, de preservação. E daí, Rafa, eu estava pensando, antes da gente fazer a live, pensando sobre a questão do ICMS até, né? Porque são vários os tributos, né? Mas um deles, assim, pensando no ICMS, vendo como é que a gente não tem acesso a isso, não pensa. Mesmo para pessoas que não são empresárias, olha só, que isso é pouco explorado. Esse ICMS ecológico, de todos os estados do Brasil, só 16 estados utilizam do ICMS ecológico. O que é isso? O ICMS é um imposto estadual, né, de competência do estado, ele institui, só que ele é efetivamente recolhido nos municípios. Por quê? Com a circulação de mercadorias, principalmente com a compra e venda, que ela se dá onde? Nos municípios, né? Então o estado faz o quê? Ele repassa 25% do seu ICMS para os municípios. Beleza, isso é a regra geral.
Para aquele município que tem políticas públicas de benefício do ICMS ecológico, que ele incentiva aquele produtor que tem uma área de preservação, ou mesmo você tem um sítiozinho lá em Itupeva, na minha casa, vou fazer uma área de preservação ecológica, o que vai acontecer? Esses municípios, eles vão receber mais ICMS porque ele é proporcional ao quanto aquele município preserva. E como é que isso impacta diretamente para a pessoa, para o privado? Você pode constituir uma associação privada que se vincula ao município, que por sua vez repassa o dinheiro do Estado, que ficaria para o município, para essa associação privada. Gente, travou do professor Rafael. Deixa eu ver só se ele deixa ele voltar. Rafa, voltou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Será que o Rafa tá me ouvindo, gente? Acho que não. Tá ouvindo? Tá. Você chegou a ouvir falar da parte da associação, da parte do CMS? Tá. Então, assim, até o advogado mesmo pode trabalhar, pensando nessa parte, montar uma associação. Por quê? Essa associação vai vincular todo mundo que tem área de preservação, que mantém essa questão ambiental dentro do município e vai receber de forma indireta o ICMS que vem do Estado. Ou seja, por que eu vou querer preservar? Porque preservação dá gasto, dá trabalho. Por que eu vou querer preservar uma área da minha propriedade rural se eu não ganho nada com isso? Que é o que você falou. Por que só o poluidor pagador? No momento que eu percebo que eu posso ter uma área de preservação, né, permanente, onde eu vou beneficiar o meio ambiente, eu vou ganhar por isso também. Ou seja, o advogado pode trabalhar na constituição dessa associação. Isso é um pedacinho do ICMS. Tem outras questões. Ó, o Rafa travou de novo. Vamos só esperar ele voltar. Calma aí. Tô ouvindo. Tá? Tô. Ah, então tá. É que só a tua imagem que não tá aparecendo. Então, o que acontece? Outro tributo... Oi? Minha imagem não tá aparecendo? Não te ouvi, desculpa. A minha imagem não tá aparecendo para você? Não. Voltou. Eu prefiro que vocês deixem, senão parece que eu tô falando com vocês sem estar falando. Então, o que acontece? Outra coisa bem bacana também nessa parte de tributo ecológico, por exemplo, a parte de IPI acontece isso direto. Isso dá perfeitamente para o advogado trabalhar. O que acontece? Quando você entra numa loja e vê a geladeira, televisão com aqueles selos, né? Selo de baixo consumo, que tem menos consumo, é justamente isso. Por quê? Esse tipo de produto que vem com menor consumo de energia elétrica, coisas do gênero, ele traz o quê? Um benefício ecológico. Então, assim, essa empresa que vai trabalhar com produto ecológico, ela vai ter um IPI menor, né? Então, você pode ver, vem um IPI menor porque ele tem natureza extra fiscal. Você vai ter um produto que tem uma tributação menor e, por consequência, você vai ter mais concorrência no mercado. Você consegue competir melhor no mercado. Outro, por exemplo, imposto de importação. Você vai importar um determinado produto que vai fazer parte do produto que você está produzindo aqui dentro do Brasil. Se esse produto que você importa, ele tiver natureza ecológica, ele beneficiar aquele produto trazendo resultados ecológicos, a importação vai ser beneficiada também. Você vai pagar menos imposto. Outro caso típico, né? A gente vê esse carro, hoje em dia tem carro álcool, gasolina, diesel e até agora o carro elétrico. Para carros que têm tributação com consumo de combustível menos poluente, por exemplo, o diesel é o mais poluente, até porque ele vem de fósforo, vem do petróleo, né? Automaticamente, se você tem um carro que você tem um consumo menor, menos poluente, o IPVA desse carro também vai ser beneficiado de forma ecológica. Por isso que, inclusive, aquele carro que tem o elétrico, ele é bem mais caro, né? Infelizmente, ainda ele é muito mais caro, mas o IPVA dele, com certeza, é menor que de um carro a diesel. O carro a diesel, ele é mais econômico para quem compra, mas ele é extremamente poluente. Inclusive, assim, ó, a CID combustível, que é um tipo de contribuição especial, uma contribuição prevista lá no artigo 149 da Constituição, lá na greve dos caminhoneiros, pessoal, eles queriam o quê? Redução da CID combustível. Exatamente. Essa CID combustível, como ela é cobrada no combustível, para aqueles que consomem um combustível mais poluente, a CID vai ser maior também. Então, assim, a gente vai vendo no dia a dia, né, detalhes da tributação que vão favorecendo tanto o meio ambiente, quanto também para aquele que produz e traz isso para o mercado. Então, eu vejo assim, Rafa, vejo pro advogado, você pode trabalhar, pode evitar um contencioso, né? Não precisa trabalhar num contencioso de ambiental. Isso também é uma área, mas pode trabalhar na parte de consultivo,
orientando a empresa como é que ela tem processos que atingem esses princípios que reduzem, que trazem redução de base de cálculo, redução de alíquota. Às vezes até você consegue o quê? Um diferimento de pagamento por conta disso também. Então, na verdade, tem vários benefícios dentro da tributação, para quem adere a esse tipo de política, né? É verdade. Sabe que tem algumas soluções de consulta, né? Alguns clientes também me questionam o seguinte: mas qual a previsão legal para esse benefício? Alguns tributos têm, outros não. E aí é que vem a Isso. atuação do profissional da área tributária, né? O Uhum. tributarista, ele é o criador de teses. Então, ele não fica preso ao que a lei diz. Ele interpreta a lei de uma forma mais benéfica para o seu cliente. Esse é o papel do tributarista. E daí, nós temos algumas soluções de consulta firmadas lá na Receita Federal, do Positivo. tipo reconhecendo a redução da PIS e da COFINS para reinserção de baterias no processo produtivo. E se Uhum. vale bateria, por que não vale para outros produtos também? Né? Quando a gente reinsere um produto produtivo, é mais do que justo que eu tenha um benefício fiscal para isso. Porque senão eu vou Até pagar que eu duas não vou vezes. jogar no meio ambiente a bateria, né? Não vou jogar no meio ambiente uma coisa que eu não tinha como restabelecer, né? Vou reaproveitar, né? Vou ter um custo para isso também, né? Eu vou jogar uma ideia aqui que eu tenho pensado durante essa época de pandemia. Você sabe que nesse período aqui, uma das coisas que eu sinto que veio para ficar efetivamente é o teletrabalho, são os telecursos, né? É uma realidade que eu acho que não volta mais. O Não. teletrabalho, empresas que eram É. bastante, ficavam numa situação de bastante defensiva, né? Quanto à implementação, tiveram que estruturar e já financiaram essa estruturação, gastaram dinheiro com isso. Então, eu acho que é algo que não volta mais. O teletrabalho ele veio para ficar. Por que não conceder algum tipo de benefício para empresas que implementem o teletrabalho? O ISS é um tributo que, em regra, a gente não consegue identificar nele um caráter extrafiscal, né? Não é muito comum a discussão do Uhum. caráter extrafiscal do ISS, até porque você hoje, depois das modificações de 2017 na lei complementar, você tem algumas amarras. Não pode conceder isenção, não pode conceder uma redução menor do que a alíquota mínima, tal. Você tem umas amarras para evitar a guerra fiscal. Agora, por que não pensar dentro dos limites de alíquotas do ISS uma forma extrafiscal para incentivar o teletrabalho? Por que não? Eu vejo com Verdade. muito bons olhos, né? O teletrabalho ele traz um ganho ambiental enorme para a cidade, um ganho urbanístico enorme para a cidade. Rafa, travou. Calma aí que travou. Pronto, voltou. Tinha travado. Só para te dizer, tá, pelo meu relógio faltam 2 minutos, tá? Ou menos até. O Instagram, quando avisa que vai terminar a live, ele derruba. Ele falta segundos, ele derruba, assim. É muito. Ele não avisa com um minuto antes de entender. Estamos Volta. com um minuto. Voltou. Ó, eles avisam quando falta 15 segundos, eles derrubam, né? O Instagram não perdoa, ele é implacável. Agora deu 8 horas no meu relógio, mas acho que o meu tá 1 minuto adiantado aqui, o meu telefone. Que horas está no teu relógio? Que horas Leia, eu são saí no teu relógio? da conta da luz e eu não consigo ver agora. Deixei o celular lá na mesa também. Bom, bom, então só eu acho que falta. E meu relógio está adiantado. Eu acho. Gente, mãe, que horas são aí no teu? Tá sem. Ninguém tem hora, tá? Mas acho que só para avisar que daqui a pouquinho nós vamos cair. Termina de falar, Rafa, do ISS, eu te cortei, desculpa. Não, é só uma ideia para a gente pensar que eu estou jogando aqui para a turma para a gente pensar que talvez as prefeituras elas vão precisar se readequar a esse novo cenário pandemia, né? E o que tu falou, né? O tributarista, porque assim,
pegar a norma e aplicação direta, isso o fisco já faz, né? A gente já faz, já existe aplicação e por isso existe muita violação, inconstitucionalidade. A norma é vigente, mas não quer dizer que ela tenha legalidade ou constitucionalidade. E é como você falou, cabe a nós agora, da área tributária, em conjunto com o pessoal do direito ambiental, começar a pensar nisso. Eu acho que essa sacada aí do SS, eu não tinha pensado nisso. Vou começar a estudar isso, porque eu não tinha pensado, não tinha me passado isso pela cabeça, eu acho que é uma boa, tá? Vou pensar sobre isso sim, eu acho que é uma boa. E eu acho que todo mundo que está nos assistindo deve pensar justamente nessa questão, que parte da tributação, agora até nesse contexto ambiental, pode ser favorecido por conta da Covid, né? Que tipo até de consulta, ou pelos... E até porque é o seguinte, não tem lei, mas nós temos a Constituição, os princípios basilares da Constituição são base para toda a tese tributária, né? Essa é a grande vantagem. Eu posso não ter uma lei específica sobre isso, mas eu tenho um princípio que pode embasar o meu requerimento. Então, por aí eu acho que é bem bacana. Rafa, eu tô com medo que caia do nada aqui. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem tá nos assistindo e não te segue no canal ainda, então fala teu canal do YouTube, para o pessoal te seguir, quem tá assistindo. Ih, sem som. Canal do Ah, YouTube é voltou. Rafael Max. Só jogar lá. Oi? Repete. Rafael Matos, tá. Mattes, gente. Matths. Isso, Matths. E detalhe, gente, quem não comprou o livro do professor do Rafael ainda, eu sou fã dele, do livro, eu uso no meu dia a dia, tanto o manual de tributário, que é super assim, resumido, tem tudo o que a gente precisa para consulta e para estudo da OAB, e também tem o CTN dele comentado, que tem a Constituição, eu uso, fica inclusive, Rafa, nas minhas lives, nas minhas com atrás de mim. Eu sempre faço, sou garota merchan dos teus livros, né? Eu coloco ele sempre atrás de mim. Deixa eu ver que o Rafa caiu, gente. Deixa ele voltar. Agora que eu vi aqui, ó, Heraldo falando que em Brasília tem IPVA incentivado de 3% do valor de energia elétrica. Que legal. Deixa só o Rafa voltar aqui. Gente, então assim, ó, para quem segue lá o Rafa, quem não me segue no canal ainda, professora Letícia Vogt, vai lá no meu YouTube, toda semana eu faço live de 1 hora, eu transmito por lá, inclusive essa aqui eu vou subir depois pro canal do YouTube. Aqui no Instagram também a gente sempre posta alguma coisa, então siga lá, tá? Nós estamos com uns projetos bem legais, eu e o professor Rafael. Espero que ele volte aqui, que ele peça para se despedir, pelo menos de vocês. Nós estamos com um projeto bem bacana, tá? Estamos aí montando uns cursos que vão justamente fazer esse cruzamento entre o ambiental e o tributário, que vão trazer essa minha cabeça e a cabeça do professor, justamente mesclando o meu conhecimento tributário com o conhecimento ambiental do Rafael, até porque ele também é tributarista, né? Então a ideia é o quê? É trazer para o aluno essa ideia toda que a gente está trazendo aqui, mostrando que o ambiental é possível trazer para o dia a dia da gente como trabalho e financeiramente ele é rentável. Primeiro, porque é uma área nova, são poucas as pessoas que atuam no ambiental, principalmente no ambiental tributário, tá? Então pensem com carinho em relação ao ambiental tributário, por quê? Porque ele realmente, justamente por ser uma zona de 40 anos para cá, que tem poucos advogados que são especialistas nessa área, ou seja, é uma área bem carente, certo? Ó, vai terminar 25 segundos, o Instagram avisou agora, então assim, pena que o professor Rafael não conseguiu voltar, talvez ele esteja nos escutando. Rafa, se você estiver me escutando aí, ó, beijo, muito obrigada. Vamos marcar uma próxima live, você sabe que essa parceria para mim me engrandece, eu aprendo muito com você, muito obrigada. E, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por quem ficou aqui com a gente.